A senhora convive desde muito pequena com essa questão médica que afeta as articulações. E eu queria que a senhora contasse um pouquinho da sua história e por que isso influenciou tanto a parte da escolha da medicina. Bom, inicialmente, obrigada pelo convite. É sempre um prazer, né, a gente poder compartilhar, principalmente eu gosto muito, né, de compartilhar as histórias, porque a gente aprende através das histórias. A gente se espelha através dos outros. E eu acredito que eu tenha me espelhado muito através dos meus mestres, desses professores, esses doutores que cuidaram de mim. Aos 9 anos de idade, eu sonhava primeiro em ser bailarina. Então, durante as aulas de balé, eu comecei a sentir dores nas articulações. Eu não conseguia, então, fazer os movimentos simples, que eram corriqueiros, nas aulas de balé. E com isso, então, quando eu chegava em casa, se alguém fosse triscar em mim, eu sentia dor. Eu reclamava, está doendo. Em princípio, acharam, né, ou eu me machuquei, havia me machucado pelo próprio balé, pelos próprios exercícios, uma atividade física que a gente faz. Mas isso foi continuando e realmente eu fui perdendo os movimentos. Então eu já não conseguia nas aulas de balé sentar, pernas cruzadas, vários movimentos eu já não conseguia mais fazer. E aí, lógico que meu pai então disse, não, realmente tem algo estranho. E me levou em vários profissionais aqui de Salvador. Infelizmente, não conseguiram achar um diagnóstico. E meu pai continuou uma busca incessante através da literatura em buscar realmente o que é que através daqueles sintomas, lembro que naquela época não tinha Google, né, que facilitaria... Não tinha chat GPT, né? Facilitaria imenso, né, as pesquisas. Então, lembre-se que naquela época tinha realmente uma forma muito reduzida de materiais de pesquisa. E através do meu médico, que eu já tinha realmente um processo de alergia, de asma e alergia, e o profissional que cuidava de mim era o Dr. Oswaldo Seabra, em São Paulo, meu pai, juntamente com o Dr. Seabra, começaram então a fazer uma investigação do que é que poderiam ser aquelas manifestações em uma criança de 9 anos, perdendo gradativamente todos os movimentos. Então eu não conseguia mais abrir as mãos, fechar as mãos, então muita dificuldade para pegar um copo, né? Para fazer coisas simples, segurar uma escova de cabelo, segurar um lápis, né? Então muitas vezes eu tinha que segurar um lápis com as 2 mãos para poder ajudar a ter esse movimento da prensa, sentar de pernas cruzadas ou me ajoelhar, por exemplo, na igreja, eu estudei no colégio de padre, nós tínhamos que rezar quase todos os dias. Eu não conseguia me ajoelhar, né? Ou se eu me ajoelhasse, eu não levantava. E naquela época, acho que até falar, é frescura, né? Passava por isso, né? Era sempre uma frescura, né? Então, assim, eu tinha toda uma limitação de movimentos, então eu não podia correr, né? Eu gostava de brincadeiras de criança na escola, jogar baleado, né? Era uma coisa que eu gostava. Essa época de tradução, então, depois baleado. Baleado, né? Ou seja, baleado. Que nós meninas jogávamos, né? Então, assim, né? Um vôlei, só que de uma forma diferente. E se triscasse nos meus dedos, incomodava. Então, ou seja, eu comecei a ficar limitada e perdendo gradativamente os movimentos. Eu imagino o desespero do seu pai, porque a gente que tem filho, assim, você começa a perceber que realmente é algo que afeta, você fica desesperado tentando achar de alguma forma uma solução. Exatamente, a solução. E através, né, de busca de literatura e realmente como eu te falei, com esse profissional, foi que juntos chegaram realmente ao diagnóstico de uma doença naquela época considerada rara, que era a doença reumática em crianças. Já existia, sim, as doenças reumáticas em adulto, mas não em crianças. E então, através dessas pesquisas, começou a ver qual seria o meu tratamento. Inicialmente seria a penicilina, aquela droga que todo mundo conhece, todo mundo já experimentou, menos eu, né? A famosa bezetacil, porque eu sou alérgica. Da mesma forma, uma aspirina. Tudo ficando mais fácil, né? Uma aspirina simples, que todo mundo toma uma aspirina para dor de cabeça. Eu não posso tomar, porque eu tenho edema de glote. Então, várias daquelas substâncias que naturalmente poderiam me tratar, me causariam a morte, né? Por asfixia. Então veio o segundo problema. Vamos agora tratar com o quê? Caramba. Novas buscas incessantes, até que descobriram um profissional, um especialista, imunologista, nos Estados Unidos, e através de várias correspondências, não tinha e-mail, várias correspondências,
conseguiram chegar, né, em algumas substâncias, que até hoje eu não sei o que eram, mas eram umas injeções e que vinham dos Estados Unidos e minha mãe me aplicava diariamente na coxa durante 3 anos. Então, durante os 3 anos sucessivos, minha mãe todos os dias me aplicava essas injeções nas pernas. E eu fazia, então, também no Instituto de Reabilitação da Bahia, fisioterapia, para ir recuperando todos os movimentos. Aí, ao longo desse tempo, eu não fui recuperando todos, lógico, continuava com dores. E aí a gente foi buscando novos profissionais. E aí eu conheci o que a gente chama hoje de medicina alternativa, que é algo que me encanta, né? É algo que eu realmente gosto, que foram os fitoterápicos, terapias complementares, como Rolfing, como as próprias massagens ayurvédicas, que na época ninguém ouvia falar, né? São massagens realmente próprias, vindas da Índia. E através, então, de uma profissional francesa que havia estado na Índia, tinha feito o curso, eu comecei a ser tratada. Nisso eu comecei realmente a fazer essa fisioterapia. Então foram várias situações que foram me fazendo enxergar, né, um mundo diferente, não era aquele mundo infantil. Então eu deixei de ter as brincadeiras da minha faixa etária para estar o tempo inteiro sendo tratada.